Depois que Jesus subiu para o céu, todos os discípulos se reuniram no mesmo salão, onde celebraram com ele a Páscoa. Seguindo a orientação de Jesus, ficaram ali, orando, pedindo o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um forte vento, que encheu toda a casa. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Jerusalém estava cheia de judeus vindos de todas as partes do mundo, e cada um os ouvia falar na língua do país em que morava. As pessoas ficaram surpresas com aquela maravilha, mas algumas criticaram os discípulos de Jesus, dizendo que estavam bêbados. Então, Pedro fez um poderoso discurso, depois do qual mais de 3.000 pessoas foram batizadas em nome de Jesus e também receberam o Espírito Santo. Uma esmola diferente. Todos os dias, alguém levava aquele homem para ficar sentado ao lado da porta do templo para pedir esmolas. Ele era deficiente físico e não podia andar. Pedro e João foram ao templo às 3 horas da tarde, a fim de orar, como era seu costume. Quando passaram pela porta, o deficiente físico estendeu a mão e lhes pediu uma esmola. Pedro olhou para ele e disse: "Olhe para nós." E o homem olhou, esperando receber alguma coisa. "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda!" exclamou Pedro, estendendo-lhe a mão. Ao ouvir o nome de Jesus, o homem agarrou a mão de Pedro e, de um salto, pôs-se de pé. Feliz, começou a caminhar e correr de um lado para o outro. Os líderes do templo não ficaram contentes com a cura daquele homem, porque novamente o nome de Jesus atrapalhava seus planos. Pedro e João foram levados presos por causa disso, e no dia seguinte foram soltos sob a condição de não falarem nunca mais no nome de Jesus. Pedro e João não deram atenção às ameaças dos líderes judeus. Continuaram pregando e curando em nome de Jesus. O sumo sacerdote mandou prendê-los novamente. Desta vez, um anjo os libertou à noite e mandou que voltassem à sinagoga para continuar pregando. Estevão, o primeiro mártir. Estevão também havia recebido o Espírito Santo. Ele fazia muitos milagres em nome de Jesus. Um dia, ele viu o céu aberto e Jesus assentado do lado direito de Deus. Os líderes do templo
irritados, levaram Estevão para fora da cidade e o apedrejaram. Ele morreu pedindo que Deus perdoasse seus malfeitores. De Saulo para Paulo. Quando Estevão foi apedrejado, havia um homem chamado Saulo, que ficou segurando as capas dos que jogavam as pedras. Saulo era um homem muito importante na igreja. Ele achava que Estevão deveria mesmo morrer. Saulo achava que todos os cristãos deveriam morrer. Um dia, Saulo foi falar com o chefe da sinagoga, pedindo cartas para as sinagogas de Damasco para ter permissão de levar presos todos os cristãos que encontrasse por lá. Quando Saulo já estava quase chegando, uma luz mais forte que a do sol do meio-dia brilhou em volta dele e ele caiu do cavalo. Depois, uma voz disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo, com medo, perguntou: Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Respondeu a voz. Mas agora, levante-se, entre na cidade e lá lhe dirão o que você deve fazer. Quando Saulo se levantou e abriu os olhos, não conseguiu enxergar por causa do brilho da luz. Seus companheiros de viagem o levaram até Damasco. Ananias era um discípulo que morava em Damasco. Jesus lhe disse: Ananias, vá à casa de Judas, que fica na rua direita, e procure por Saulo de Tarso. Ele está orando, e eu lhe mostrei que você está indo lá para curá-lo da cegueira. Ao chegar, Ananias se aproximou de Saulo e disse: Irmão Saulo, o próprio Jesus que apareceu para você no caminho me mandou aqui para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Nesse instante, caíram umas escamas dos olhos de Saulo e ele voltou a ver. Saulo se tornou o maior pregador que o mundo conheceu. Foi um homem corajoso e sincero que entregou seu coração a Jesus e dedicou sua vida a ele. Saulo até mudou de nome. Passou a chamar-se Paulo. Ele foi chamado o apóstolo dos gentios, porque falava de Jesus para os não-judeus. Paulo foi levado várias vezes diante de reis e governantes. Uma vez, ele foi levado perante o rei Agripa e sua irmã, Berenice. Ele falou com tanto entusiasmo sobre sua conversão, seu chamado e seu trabalho, que Agripa admitiu que quase se converteu ao cristianismo. Paulo escreveu a maior parte das cartas do Novo Testamento. Note que mensagem linda ele deixou em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E esta da primeira carta aos Coríntios. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine.
O amor jamais acaba. E esta da primeira carta a Timóteo, na versão da Bíblia na linguagem de hoje. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem. Mas para os que creem, seja exemplo na conversa, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Dorcas, a amiga dos necessitados. Na cidade de Jope morava uma senhora chamada Tabita. O significado do seu nome é gazela. A gazela é um animalzinho manso e muito ativo que gosta de correr. Tabita, que também era conhecida por Dorcas, era muito ativa e vivia correndo de um lado para outro, ajudando as pessoas. Dorcas passava o dia todo visitando doentes, costurando para os pobres e repartindo entre eles alimento e agasalho. Um dia, Dorcas ficou muito doente, tão doente que os médicos não puderam curá-la. E ela morreu. Que tristeza para aqueles a quem ela ajudava. Seus amigos ficaram sabendo que Pedro estava perto dali, numa cidade chamada Lida, e mandaram chamá-lo. Pedro foi imediatamente. Ao chegar, todas as viúvas que Dorcas havia ajudado o cercaram, chorando e mostrando-lhe as roupas que ela fizera enquanto estava com elas. Pedro pediu que todos saíssem do quarto onde a haviam colocado e sozinho se pôs de joelhos para orar. Em seguida, ergueu-se, olhou para Dorcas e disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Pedro tomou Dorcas pela mão, ajudando-a a se levantar. Depois, a levou até onde estavam seus amigos e a apresentou viva. Imagine só a alegria daquela gente. Toda a cidade de Jope ficou sabendo desse acontecimento. Muitas pessoas aceitaram a Jesus por causa desse fato. Quando Jesus voltar, ele também vai ressuscitar aqueles que, como Dorcas, amaram a Deus e ajudaram as pessoas. Coisas que Jesus revelou do livro de Apocalipse. João era jovem quando Jesus o chamou para ser seu discípulo. Por amor a Jesus, João, quando já era velhinho, foi levado preso para uma ilha distante chamada Patmos. Ali, Jesus revelou a João os últimos acontecimentos para que você e eu nos preparássemos para a breve volta de Cristo. Em Apocalipse 1:3, João diz: Feliz quem lê este livro, e felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que tudo isso acontecerá. A primeira mensagem de Apocalipse e o assunto mais importante deste livro é: Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Jesus mandou João escrever num livro tudo o que lhe seria mostrado.
e que mandasse o livro para as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada igreja simboliza uma época da história do povo de Deus e para cada uma, Jesus tem uma mensagem especial. João tentou descrever Jesus caminhando entre 7 candelabros de ouro, símbolos das 7 igrejas a que as cartas se destinavam. Jesus usava uma roupa que chegava até os pés, mostrando sua dignidade, com uma faixa de ouro em volta do peito. Seus cabelos eram muito brancos e os olhos brilhavam como fogo, mostrando como era penetrante o olhar de Jesus. Os pés brilhavam como bronze que havia sido passado no fogo e depois polido. Sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Na mão direita, mostrando que ele tem poder, ele segurava 7 estrelas, simbolizando os mensageiros enviados às 7 igrejas. E da sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados, símbolo da autoridade de Jesus como juiz. As promessas de Jesus aos vitoriosos. Para cada igreja, Jesus tinha uma promessa. Para a igreja de Éfeso, que representa o período do 1º século da era cristã, ele disse: ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A igreja de Esmirna, que representa o período do ano 100 depois de Cristo até mais ou menos o ano 313, durante o qual o povo de Deus foi cruelmente perseguido, Jesus disse: o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. A igreja de Pérgamo representa o tempo em que os cristãos deixaram de ser perseguidos e permitiram que o paganismo se misturasse com o cristianismo. A esta igreja, Jesus disse: ao vencedor lhe darei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Jesus mandou uma mensagem especial para a igreja de Tiatira, correspondente à Idade Média, quando as pessoas eram proibidas de ler a Bíblia, com risco de serem queimadas vivas. Ao vencedor e ao que guardar até o fim as minhas obras, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Para a igreja de Sardes, que corresponde à época dos grandes reformadores, logo depois da Idade Média, Jesus disse: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. A igreja de Filadélfia corresponde ao período em que o povo despertou para a verdade bíblica da segunda vinda de Jesus. A essa igreja, Jesus disse: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus. Gravarei também sobre ele